explicar com mais detalhes essa pauta, que tem a ver com o Manuel Soares. A gente falou algumas semanas, na verdade algumas semanas não, foi no começo dessa semana, uma nota da coluna do Ricardo Feltrin, que falava que o Manuel Soares tinha assediado uma colaboradora. E aí o que aconteceu? O que foi descoberto pelo Alessandro Lobianco? Que essa tratativa de assédio, que foi lá em 2017, nem o Manuel sabia. Ela foi reportada pela Rede Globo para a Rede Globo de televisão, mas a Globo viu que era uma denúncia tão rasa, que não tinha ali tanto fundamento, não tinha prova, não tinha nada. Era simplesmente um relato e acabaram com o tempo arquivando essa informação. Mas o que acontece? O porquê de estarem levantando essa pauta desse suposto assédio colocando na conta do Manuel Soares? A informação que foi obtida pelo Lobianco é que o buraco é um pouco mais embaixo do que parece. Esse seria um complô não só para tirar o Manuel do encontro, mas como acabar definitivamente com a carreira dele de apresentador, uma carreira que está em ascensão. A gente sempre vê o carinho que ele tem em fazer o encontro ou qualquer outro projeto que ele vá fazer, mas esse complô teria partido de uma produtora do jornalismo da Rede Globo. Essa produtora, que não é do entretenimento, ela é do jornalismo, teve ali acesso às instalações do encontro, né, onde acontece o encontro em São Paulo, e teria conversado com algumas pessoas da produção do encontro, principalmente aquelas que têm uma afeição maior com o Manuel. E o que ela dizia para essas pessoas? Falou: olha, o Manuel já tá para ser demitido, isso é martelo batido, não vão voltar atrás. E com essa demissão do Manuel, a Patrícia vai montar uma nova equipe pro encontro, uma equipe do zero. E ela quer pessoas da confiança dela nessa equipe do encontro. Ou seja, essa produtora tentando instigar essas pessoas a irem pro lado da Patrícia. E aí, onde que surge a ligação entre isso dessa produtora e as notas que circularam nas redes sociais e nos sites e nas colunas de fofoca, e a gente até comentou aqui no programa de segunda-feira. Essa produtora teria persuadido alguns profissionais da Rede Globo a falarem mal do próprio Manuel, a deixarem ele de escanteio, a evitarem um contato próximo com o Manuel Soares, já que isso garantiria o emprego deles, né, o suposto emprego deles nessa suposta nova formação da produção do encontro com a Patrícia. Isso acabou deixando uma situação muito complicada nos bastidores da Globo, até por conta desses funcionários gostarem muito do Manuel. Houve até, ela chegou a captar telefones de alguns colaboradores e passar para jornalistas para que houvesse uma confirmação dessas pessoas falando que o Manuel era uma pessoa ruim, que ele assediava moralmente, assediava sexualmente as colaboradoras da Rede Globo, e chegou no ponto de irem atrás de garotas de programa que iriam falar mal do Manuel Soares, que ele teria as contratado, teria sido violento, teria sido grosseiro. Lembrando que o Manuel é casado e pai de 6 filhos. Ou seja, não era só para destruir a participação, para tirar ele do encontro. Era para literalmente destruir a carreira do Manuel como apresentador. Tenso. No mínimo tenso, no mínimo complicado, no mínimo assustador. Isso que a gente tá vendo, porque quando saiu aquela notícia, a gente só deu essa notícia aqui, né, sobre essas reclamações, essas acusações de assédio, porque saiu numa fonte muito confiável, Ricardo Feltrin, do UOL, né, a gente sempre tem a gente não vai sair dando aqui informação dada por qualquer sitezinho B ou por qualquer fonte que não seja confiável, né, então assim, quando a gente traz essa informação que foi dada pelo Lobianco no programa da Sônia Abrão, e é uma informação muito assustadora, a gente fica sem saber o que fazer, porque eu lembro que quando a gente comentou esse caso aqui, da última vez que a gente tratou sobre esse assunto do Manuel Soares, eu falava que, cara, não tem como ser um complô, né? Eu achava que
infelizmente, o Manuel Soares não é aquela pessoa legal que aparentava assim na frente da TV. Só que assim, como a TV Globo iniciou uma investigação interna para falar sobre isso, né, que já sabe que existem pessoas ali dentro que estão trabalhando contra o Manuel, que querem derrubar ele de alguma forma, impedir que a carreira dele avance, continue sendo alavancada, né? Porque ele tá para ganhar um programa solo, né? O programa Na Moral, que era do Pedro Bial, ele tá para se tornar um apresentador dessa atração. A gente fica, cara, sem ter o que falar mesmo, porque é assustadora a forma como essas pessoas se organizaram contra um colega de trabalho. Então é no mínimo assustador, é no mínimo uma discrepância, um negócio fora da realidade mesmo, parece até coisa de novela, que alguém vá tão longe só para prejudicar alguém. Então eu quero muito acreditar que isso não tem qualquer ligação com a Patrícia Poeta, de verdade mesmo, porque pelo que saiu da notícia, né, pelo que saiu na informação, a pessoa que estaria fazendo isso seria uma produtora ligada à Patrícia Poeta fora da Globo, não é profissionalmente ligada a ela fora da Globo também, não somente dentro da Globo. Então, assim, a gente não sabe exatamente até que ponto ela está envolvida nisso, ou se está, né? Mas a informação que o colunista dá é que ela também está sendo investigada, no caso a Patrícia, para saber se existe algum tipo de envolvimento dela nesse suposto complô. A gente tá pisando em ovos aqui para passar essa informação, porque a gente recebeu esses detalhes vindo desse colunista, não existe nenhum posicionamento oficial da TV Globo ainda, a gente não sabe como que vai ser procedida essa investigação, né? Eu lembro que eu critiquei muito a Globo quando saiu essa notícia, que eu falava, poxa, os funcionários da emissora não estão se sentindo seguros o suficiente para fazerem uma denúncia, porque algo de tanto tempo atrás só está vindo à tona agora. E por que essas pessoas não estão se identificando? E por que essas pessoas não fizeram a denúncia à emissora e foram procurar a imprensa? Eu lembro que eu questionei muito isso na época e agora vem a resposta dessa forma, que eu acho que é a pior forma possível. Está tudo sendo inventado para sujar a imagem de alguém, para manchar a imagem de alguém. E a gente peca muito aqui, às vezes, em buscar respostas e não ter, mas essa resposta veio muito rápido e eu acho que tá mais do que na cara o que tá acontecendo. É verdade, inclusive quando a gente trouxe essa pauta aqui, assim, claro que a gente não vai deixar de noticiar, mas como o intuito desse programa, desse episódio, é trazer também o nosso ponto de vista, nós que trabalhamos com televisão, escrevemos há muitos anos sobre televisão, eu até falei isso no programa, que se realmente fosse verdade, tinha que ser investigado. Eu já tava com o pezinho um pouco atrás, porque era uma informação muito suspeita, uma informação muito desconexa com o que a gente já sabe do Manuel Soares, e teria que ter sido feito muito bem escondido, né, pra que não vazasse, caso ele realmente fosse essa pessoa horrível que essa nota do Feltrin dizia, e acabou sendo replicada em vários outros sites, a gente deu aqui também, a gente até pode trazer essa nota de volta pra mostrar pra vocês, mas o que preocupa muito é justamente isso que o Ítalo falou, que essa produtora, ela tem uma ligação externa com a Patrícia Poeta. Além dela ser do jornalismo da Rede Globo, ela é externamente uma colaboradora da Patrícia Poeta, o que acaba justamente fazendo isso da Patrícia ser uma pessoa investigada. Seria um complô criado pela Patrícia, ou talvez que a Patrícia não esteja sabendo. Foi até o que levantaram, né, durante a roda da fofoca do Tarde é Sua, se a Patrícia estaria sabendo ou não. A gente tem aí a nota, ó, encontro, Manuel Soares é folgado e grosso, dizem colegas da Globo. Então essa nota aí do Feltrin do dia 8/9, ela não procede. A gente já tem aí essa confirmação que teria sido tudo uma invenção para derrubar e difamar a imagem do Manuel Soares. E aí fica essa dúvida, será que a Patrícia sabe disso? Será que ela não sabe? Porque o que a gente sabe dos bastidores? Quando, um outro ponto, na verdade, tem um diretor dentro da Rede Globo que é muito famoso. Ele manda em basicamente tudo dentro da parte de entretenimento da Rede Globo. Não é o Boninho, tá? Antes que vocês me perguntem.
E que esse diretor teria falado pro Manuel, falando: Manuel, se você não está se sentindo confortável, pode sair, antes de você pedir para sair agora do que você acabar se queimando depois. E esse diretor, que até a gente já tem o nome dele, mas por questões de processo a gente não vai revelar a identidade desse diretor, ele estaria botando muita pressão e fazendo justamente uma pressão psicológica em cima do Manuel para que ele deixasse a co-apresentação do encontro. Ele chegou, na verdade, a pedir a demissão. O Manuel Soares informou que não gostaria mais de fazer parte do encontro, e a Patrícia Poeta pediu para a produção que não deixasse ele ir embora. Mas nossa, a Patrícia, ela é bonita, ela é maravilhosa, ela é gentil. A justificativa que a Patrícia deu para que a produção segurasse o Manuel era: vocês precisam segurar o Manuel porque se ele sair vai prejudicar a minha imagem. Eu vou acabar saindo taxada como vilã. Então, mais ou menos isso, mas nessa conotação que a Patrícia Poeta acabou insistindo para a produção do encontro manter o Manuel Soares dentro da atração. Ele que tem todo o potencial do mundo de comandar um programa solo, né? Ele que arrasou na cobertura da morte da Marília Mendonça. A Patrícia também se destacou bastante nessa mesma cobertura, naquele especial que foi produzido ali de última hora. Mas uma coisa a gente tem que ter certeza: nós não estamos mais falando de uma nota que foi veiculada na imprensa. A gente está falando de um crime de difamação contra um profissional que não tem nada a ver com isso que estão taxando ele. Manuel Soares, inclusive, depois que essa nota veio a público, começou a receber muitas mensagens de apoio nas redes sociais. A gente até estava dando uma olhada, eu estava dando uma olhada antes do programa, muita gente incentivando, falando: Manuel, não desista do encontro, não peça para sair. O encontro, ele também é seu, e até muitos patrocinadores optam pelo que o Manuel participe das ações de merchandising. Ele não tá lá por livre e espontânea vontade. Os anunciantes chegam e falam: não, eu quero que o Manuel seja o, entre aspas, garoto propaganda dessa ação de merchandising. E em contrapartida, a Patrícia Poeta optou por desativar os comentários das redes sociais. Eu só acho que, assim, quem desativa comentários de redes sociais depois de um escândalo desse, na minha opinião, não sei se o Ítalo concorda, o Papo de TV também não tem a ver com... Essa é uma opinião minha. Quem desativa comentários em redes sociais depois de um escândalo desse é porque tem coisa pra esconder e tem rabo preso. Essa é a minha opinião. Tem alguma coisinha aí, porque olha, se a gente for fazer uma linha do tempo, um organograma, na verdade, a Patrícia tem uma ligação com essa produtora. Por que essa produtora do jornalismo, que tem ali o empreguinho dela, que não ganha lá grande coisa não, porque jornalista nesse país infelizmente não é valorizado, tá ali ganhando o salário dela honestamente, por que do mais absoluto nada ela vai descer as escadinhas ali do jornalismo, vai lá pro estúdio do encontro, vai pra produção do encontro, pra plantar discórdia sobre o Manuel Soares, de graça? O que ela ganha com isso? É muito conveniente, né, cara? Tudo é muito conveniente, né? Porque a pessoa teria uma ligação com a Patrícia, né? A Patrícia vem do jornalismo, né? Então, assim, é tudo muito esquisito nessa história. Então, ao meu ver, realmente tem alguma coisa errada, vai ser encontrado, né, o que aconteceu, o que está acontecendo e o que estava prestes a acontecer com a carreira do Manuel nessa investigação que a Globo está fazendo. Espero que realmente essas pessoas que estão fazendo isso sejam punidas, né, sejam demitidas ou sejam processadas, porque é crime o que a gente está vendo aqui, não é brincadeira, esse complozinho aí, essas ameaças que estão fazendo as pessoas que trabalham no programa confirmarem notas falsas, senão elas seriam demitidas, pelo amor de Deus, cara. Então já extrapolou o nível de qualquer tipo de inimizade, virou um crime mesmo, né? Eu diria que tá um momento em que
tá em ascensão as pessoas negras na televisão, e tem muita gente que não gosta disso, né? A Globo colocou ali do início que o encontro seria dividido, né, para Patrícia Poeta e para o Manuel Soares. Ele virou meio que um Louro José da Patrícia Poeta depois de um certo tempo, né? Depois saiu essa notícia de que ele vai ganhar um programa solo, e agora ele está sendo vítima desse complô. Então, assim, dentre outras coisas, a gente vê que esse racismo estrutural tá dentro da sociedade, sim, né? Muita gente não vai aceitar mesmo as pessoas negras fazendo parte de um programa de televisão, tendo um destaque, tendo sua carreira ali, né, voando, tudo indo bem, e vão tentar puxar para baixo, porque é assim que funciona a realidade, né? Por isso que por muitos anos a gente via um negro ou outro na televisão, porque esses complôzinhos aí, eu tenho certeza que não é novidade. Mas hoje, né, com a força das redes sociais, as pessoas têm mais formas de falar, mais formas de mostrar o que está acontecendo. Eu acredito que isso vai diminuir, e esse resultado da investigação vai ser histórico para a televisão brasileira. Eu espero que o Manuel não seja prejudicado ainda mais por isso, né? É verdade, é uma situação muito grave, muito grave. Tem que ser sim investigado. Inclusive a informação que foi divulgada junto, né, é que uma das pessoas próximas ao Manuel dentro da produção do encontro teria sido despedida por não concordar em participar desse complô. Então isso acabou gerando uma certa polêmica, né, entre os funcionários, de tipo, poxa, a gente não quer fazer isso, mas a gente não vai aceitar, porque se não aceitar a gente pode perder o emprego. Como que fica essa situação? Então isso acabou deixando, afinal as pessoas estão preocupadas com o próprio emprego também, né? Então existe essa preocupação. Inclusive uma das garotas de programa que chegaram a conversar, as duas garotas, né, chegaram a conversar com essa produtora que não teve o nome revelado, do jornalismo da Globo, que trabalha também com a Patrícia Poeta e estaria nesse processo para difamar o apresentador. Ela teria concordado, né, em dar algumas declarações a respeito do Manuel. Depois ela voltou atrás dizendo que não ia conseguir fazer esse tipo de coisa. Pelo menos ela foi consciente, né? Por mais que no primeiro momento tenha aceito, foi consciente e disse não vou participar dessa mentiraiada aí toda. E a gente espera que a Rede Globo tome uma providência o quanto antes, porque isso é crime, é gravíssimo. Tem que ter demissão sim, e justa causa ainda, e expor essas pessoas pra gente ter a cara delas aqui, pra saber, ó, quando passar em outra empresa, outra emissora de TV, saber, esse diretor aqui super poderoso, o fulanão lá que se acha o rei da cocada, não vai ser contratado porque ele é uma pessoa ruim. Fulaninha, produtora, vai fazer outra coisa, vai abrir um canal no YouTube, vai fazer tutorial de crochê, mas aqui você não trabalha não. Tem que ser assim, tem que ser um pouco mais linha dura e expor essas pessoas para que a gente possa saber quem são também, né? Mas enfim, tá aí, fica aí a nossa torcida e o nosso carinho para que tudo seja resolvido. Então, Manuel Soares, um grande abraço para você. Acho que ele nem precisa estar recebendo tanto carinho das pessoas nas redes sociais. Ele que anda meio borocochô